Hoje a gente vai ter uma conversa séria sobre a tua carreira, sobre a forma como você se relaciona com o mercado de trabalho. Eu vou trazer aqui para vocês algumas das coisas que eu observei ao longo desses mais de 10 anos do mercado corporativo e que certamente se eu soubesse disso lá no começo, eu teria batido menos cabeça, eu teria errado menos, eu teria ido por outros caminhos que talvez eu não estivesse exatamente aonde eu estou. E eu acredito muito que esses erros me colocam exatamente aonde eu estou. Mas, sem sombra de dúvidas, se eu tivesse, por exemplo, esse conhecimento há 10 anos atrás, eu poderia estar nesse mesmo lugar, mas tendo sofrido menos, tendo aprendido mais, tendo me preocupado com outras coisas. Então, por isso, eu vou trazer aqui para você algumas verdades sobre o mundo corporativo. E esse vídeo ele é feito 100% com base na minha opinião e na minha experiência. Então, se você tiver uma opinião diferente, se você discordar de alguma coisa do que eu estou falando aqui, vamos abrir esse debate, vamos conversar e vamos ajudar mais pessoas a de fato entenderem um pouco da lógica de como funciona o mercado corporativo. Vamos para essa lista de coisas que eu escrevi e trouxe aqui para vocês. A primeira coisa que eu acho que vale a pena falar é que a gente entenda que dentro do mercado corporativo, as pessoas elas são medidas por resultado. E obviamente o mercado corporativo ele é reflexo da estrutura que a gente vive. Nós vivemos numa estrutura socialmente capitalista, né? Então as pessoas elas são medidas não só pelo tempo em que elas conseguem fazer aquelas coisas, né? Mas também por aquilo que elas entregam. Eu não vou entrar no mérito se isso está certo ou se está errado, mas eu quero que você entenda que essa é a lógica que funciona. Às vezes você está trabalhando num projeto, às vezes você está trabalhando numa demanda e você está se esforçando muito, você está tentando buscar as melhores sugestões, as melhores coisas para esse projeto. E tem uma outra pessoa trabalhando na mesma função que você, no mesmo projeto ou um projeto parecido, mas essa pessoa consegue trazer resultados mais rápidos. Certamente essa pessoa vai ser vista como uma pessoa que entrega, como uma pessoa que traz resultado. E aí você pode pensar, Pedro, então faz sentido que as minhas entregas sejam medíocres, que eu só pense em quantidade e não em qualidade? Não, porque no longo prazo isso não te leva para outros lugares, sem sombra de dúvidas. Mas para que você entenda que encontrar o equilíbrio entre qualidade e quantidade é muito importante. A próxima verdade do mundo corporativo, difícil de engolir, essa sempre está presente no dia a dia das empresas, das organizações, né? E eu sempre percebo como as pessoas têm dificuldade não só de entender, mas de colocar isso em prática. Não dá para você pensar em um mundo corporativo em que a política não vai existir, em que o relacionamento, por exemplo, ali não vai ser em algum momento priorizado. É impossível você pensar. Porque o relacionamento, ele é feito entre as pessoas, né? E o mundo corporativo é feito de pessoas, né? Pessoas estão ali o tempo inteiro tomando decisões. E nós, seres humanos, somos seres muito relacionais. Então, é muito difícil você imaginar um cenário em que essa política, né, bem feita, essa política em que você consegue, de alguma forma, se juntar às pessoas para que você mostre a sua utilidade, mas também para que você consiga tirar proveito dessas relações, né? É impossível você pensar num cenário corporativo em que a política não esteja presente, né? Para tudo, gente, para tudo. Se você é amigo do cara de TI, né, e você tem um bom relacionamento com ele, eu tô falando aqui que nem, eu tô falando amigo, né, mas o termo nem é esse. Se você tem um bom relacionamento com o cara da TI, é muito mais fácil que você consiga as coisas com ele, em detrimento daquela pessoa que não tem um bom relacionamento com esse cara. Se você é do marketing e você tem um bom relacionamento com a pessoa do financeiro, é muito provável que você consiga com mais velocidade, né? Você consiga fazer com que as coisas que precisam ser feitas sejam feitas em função desse relacionamento, né? E isso vai para além dessas coisas pequenas do dia a dia, né? Isso vai para além desse pequeno círculo, né? Está aqui envolvido nas relações com os seus superiores, está envolvido no fato de como as pessoas falam do seu trabalho, está envolvido no fato de promoção, de mérito, de reconhecimento, né? Isso não significa que você precisa, por exemplo, ser puxa-saco das pessoas, que você precisa
fazer isso de forma que as pessoas até percebam que isso é feito de forma 100% intencional com o objetivo de só ter ganhos, né? A política ela não é feita dessa forma. Então, é muito importante que você entenda que esse relacionamento construído, ele vai te ajudar sim a destravar algumas portas que conhecimento técnico pura e exclusivamente não abre. Aí esse segundo ponto fala diretamente com o terceiro, né? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala, pô, cara, eu tenho muito mais conhecimento do que ele, eu tenho muito mais tempo de casa do que ele, né? E, pô, ele foi promovido antes de mim. O que aconteceu, né? As promoções dentro do mercado corporativo, as progressões de carreira, elas não acontecem única e exclusivamente por mérito. O conhecimento social, a inteligência social, ela vai ser muito colocada à prova no momento em que você tem ali na mesa pouco dinheiro para fazer com que as pessoas cresçam, para fazer com que as pessoas sejam promovidas, com que as pessoas sejam reconhecidas, né? Como eu falei aqui, essas relações, elas de alguma forma, elas vão moldar os relacionamentos dentro da organização. Então, é fato que essas relações, elas vão influenciar nessa tomada de decisão, né? Se eu tenho um cara que é muito bom tecnicamente, mas que também tem um bom relacionamento com as pessoas, ele certamente vai estar ali na primeira posição, né, para que ele seja promovido, para que ele receba mérito, em comparação com a pessoa que só tem conhecimento técnico. Então, não dá para você desconsiderar esse fato, né? Não dá para você falar, puxa, eu não quero fazer política, eu não quero me relacionar com as pessoas, o meu trabalho é único e exclusivamente esse. Não pensa dessa forma. A próxima coisa que eu quero falar para vocês, eu sofri algumas vezes com esse mal, né? Os feedbacks que a gente recebe dentro do mundo corporativo, nem sempre eles são justos, nem sempre eles fazem sentido. Por isso é muito importante que você tenha autoconhecimento e que você entenda aquilo que faz sentido para você e aquilo que não faz sentido para você, né? Sobretudo dentro dos momentos de avaliação de desempenho, a avaliação de desempenho ela vai ser utilizada como critério para promoção, para reconhecimento, né? Em muitos dos casos. Então, às vezes você precisa fazer caber dentro desse processo um orçamento que é limitado. Então, no momento em que você faz isso, né? Pessoas que estão em posições de gestão, pessoas que estão ali do seu lado, seus pares, né? Enfim, seus subordinados, muitas das vezes, né? Eles vão encontrar pelo em ovo para fazer com que esse orçamento caiba dentro desse processo de reconhecimento de performance. Então, às vezes, a gente recebe um feedback que a gente olha e fala, putz, isso não faz o menor sentido, eu não concordo. Isso significa que você vai brigar com a pessoa que está te dando esse feedback, que você vai... enfim, entrar no embate ali com essa pessoa que está te dando esse feedback? Não, né? Existem formas de você sair dessa situação, colocando seu ponto de vista, sem que você seja uma pessoa reativa, sem que você seja visto como essa pessoa que não aceita bem o feedback. Mas nesse sentido, é muito importante que você tenha autoconhecimento, que você saiba das coisas que você precisa melhorar, das coisas que você é bom, das coisas que você, enfim, precisa desenvolver. Autoconhecimento ele é fundamental para você conseguir filtrar aquilo que faz sentido e aquilo que, putz, essa pessoa tá indo por um outro caminho que não faz o menor sentido. Enfim, esse feedback não combina, não condiz com aquilo que eu entrego, com aquilo que eu sou. Nessa relação, é muito importante lembrar que todas as pessoas são substituíveis. Do estagiário até o CEO, até o presidente do conselho, enfim, até a posição mais alta dessa empresa, dessa relação, né? As pessoas são substituíveis e é muito importante que, nesse sentido, você não pense nesse trabalho como a sua carreira. Que você entenda que a sua carreira e o seu trabalho são coisas diferentes, estão indo para o mesmo caminho, mas que a sua carreira não dependa única e exclusivamente do teu trabalho. Pedro, como é que eu faço para desenvolver a minha carreira? Fazendo networking com as pessoas, né? Estando presente em eventos, estando presente e atualizado sobre as coisas que acontecem na tua área. Não deixando de estudar, não entendendo que, putz, eu sei de tudo e, enfim, não estou aberto para o novo. No momento que você faz isso, você fica limitado ao teu trabalho. E aí, se você se limita ao teu trabalho, você perde a oportunidade de estar em contato com esse mercado que muda o tempo inteiro, que, enfim, que sempre tem uma novidade, que está sempre se atualizando e você vai ficando cada vez mais para trás. Para fechar essa lista de dicas aqui para vocês, né,
e a gente pode falar mais. Se você quiser mais dicas não óbvias, né, mais verdades difíceis de serem engolidas sobre o mercado corporativo, comenta aqui embaixo verdades, que eu já vou entender o que você quer. Pra gente finalizar, né, essa lista de dicas aqui, dessas primeiras dicas que eu separei pra vocês, né, eu acho que o mais importante de tudo é você entender que o sucesso dentro do mundo corporativo, ele não depende de uma única variável, né? Eu sempre falo isso nos treinamentos, porque eu falo de treinamento sobre varejo, e eu costumo também dizer que o varejo, de modo geral, ele não é uma única ação que muda o ponteiro do negócio, né? O varejo é a junção de várias pequenas coisas, né? Uma loja bem executada, uma promoção bem aplicada, né? Pessoas bem treinadas, um atendimento eficiente, né? Então essas pequenas várias coisas formam essa percepção do varejo. Quando eu falo de mundo corporativo, de carreira, eu tô querendo fazer essa mesma analogia, né? A sua carreira, ela não vai ser definida como uma carreira de sucesso por uma única coisa que você faz, né? A sua visão de mundo corporativo, o seu sucesso no mundo corporativo, ele não vai ser definido por apenas uma única coisa que você faz. Então, são a junção de várias pequenas coisas, a capacidade técnica, a forma como você se relaciona com as pessoas, a forma como você se mantém atualizado, a forma como você constrói essa relação com outras pessoas para além da tua empresa, a forma como você entende do negócio, a forma como você opina para a transformação desse negócio, né? Então, são vários fatores que de fato vão definir aquilo que a gente pode chamar de sucesso. E o sucesso, a definição de sucesso, ela é individual para cada um, né? Aquilo que é sucesso para mim não necessariamente pode ser sucesso para você. Mas para todos esses casos, o que eu costumo dizer que é muito importante é você ter leitura de cenário. É importante você entender que o ambiente que você está, existem regras que muitas das vezes podem ser regras implícitas. Então, quando eu falo de leitura de cenário, é você de fato entender como essa atmosfera garante a tua permanência nesse lugar, ou não, se você também não quiser estar nesse lugar, né? Mas ler cenário é você ter a habilidade e a capacidade de entender as coisas que não são ditas, mas que são seguidas, né? Os códigos que são implícitos, mas que definem ali as relações dessas pessoas, os códigos que são implícitos e que vão te ajudar a avançar na tua carreira, né? Então, ter leitura de cenário é fundamental e importante para que você possa se desenvolver dentro desse mercado corporativo, né? Eu espero que esse vídeo te ajude, eu espero que você possa também compartilhar esse vídeo com outras pessoas e espero que você possa ter muito sucesso dentro da sua carreira, dentro do mundo corporativo. Lembrando que sucesso, a definição de sucesso é diferente para a maioria das pessoas. Então aquilo que for sucesso para você, que chegue até você e que você tenha sucesso na sua carreira profissional.